Sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje estamos na live 69 e hoje estamos na série Vantagens da Escrita, onde o nosso tema é como ativar o modo escritor avançado. Sim, hoje nós vamos falar alguns assuntos pertinentes para quem quer melhorar de fato aí na escrita, o seu processo de fato de desenvolvimento do seu livro, porque nós precisamos todos os dias nos capacitar naquilo que nos faz bem, naquilo que realmente nós precisamos melhorar. Então, hoje vou trazer aí alguns passos, algumas dicas para que você melhore ainda mais aquilo que você já faz, ou até mesmo que você comece a escrever livros, que você comece a escrever mais textos, que você comece a se desenvolver aí nessa sua jornada de escrita, tá? Então eu vou colocar aqui o nosso tema de hoje para fixar e também vou já aproveitar e compartilhar com as pessoas aqui para que elas venham para começar também a entender um pouquinho mais desse conteúdo, para que elas consigam também aplicar aí no seu dia a dia, na sua vida, que elas entendam que é bom escrever, que é bom estar diante da escrita para que a gente consiga de fato ali, algumas pessoas até consideram como um desabafo, como uma terapia. Então nós precisamos sim buscar meios de nos desenvolvermos, tá? Então hoje eu vou falar algumas dicas aqui para vocês. Estou já compartilhando com as minhas alunas, pessoas que eu conheço, pessoas que gostam desse conteúdo, para que elas venham participar desse nosso conteúdo aqui também e também aproveitar e compartilhar com mais pessoas. Já enviei aqui para algumas pessoas que elas possam estar aqui com a gente, tá? E vamos começar então a nossa live. E já quero começar perguntando: quem aqui quer avançar na escrita? Quem aqui quer de fato ser um escritor avançado? Então, para isso é importante, né, e necessário que nós nos esforcemos dia a dia, né, além de seguir, obviamente, alguns passos, além de seguir algumas dicas importantes aí que são primordiais. Seja bem-vinda, Damaris, querida. Tá? Então, para que nós possamos escrever, é preciso sim, como eu sempre falo, ter coragem, né, porque nós vamos aí mergulhar na nossa história, nós vamos nos aprofundar naquilo que nós conhecemos, que é a nossa história. E, de fato, no momento da escrita, nós aprendemos um pouquinho mais de quem somos nós. Então vamos ali escrevendo, vamos pegando o jeito de fazer. Então o leitor também, ele vai ali ao destino desejado. A partir daquilo que eu escrevi, ele vai encontrando caminhos e também com a nossa escrita melhorada, no nosso nível avançado, ele vai se surpreender nessa jornada de leitura, onde vai ter detalhes riquíssimos ali que o façam refletir e que ele possa também se desenvolver como pessoa. Isso que é muito importante. Quando eu vou escrever, eu tenho que pensar: será que o meu leitor vai conseguir compreender? Será que o meu leitor vai conseguir, de fato, alcançar aquilo que ele busca? Né? O resultado que ele busca, será que ele vai conseguir? Então, a sua história precisa ser interessante. Tá? Então, aqui vamos lançar várias informações. Se você já está com seu caderno, com a sua caneta, aproveite para você anotar. Aproveite para você já ir treinando a sua escrita e já se capacitando também durante essa live, que é uma aula. Tá? Então a sua história precisa ser interessante, a ponto que o seu leitor, além de estar gostando da leitura, ele queira ler ainda um pouquinho mais, ele queira sentir aquele gostinho de quero mais. Então a sua escrita também ela precisa estar limpa, né? Não pode estar complexa, aquela coisa que ninguém entende, né? Ela precisa estar coesa, né? Com fácil entendimento, com fácil compreensão e livre de erros, com certeza, né? De palavras aí muito complexas também, que às vezes a pessoa precisa de ficar parando a leitura para ir pesquisar a palavra, para entender o que você quis dizer ali. É óbvio que você pode enriquecer o seu texto com palavras maravilhosas, cultas, mas que você também tenha a preocupação de talvez colocar algum significado ali embaixo para facilitar o seu leitor, para que ele não saia, olha, presta atenção, dica aqui do Instagram, para que ele não saia do seu livro. Aqui no Instagram você precisa ser interessante para que a pessoa não tenha vontade de sair daqui, mas queira continuar, porque aqui tem bom conteúdo. Aqui você entrega de fato, tá? Então o seu livro precisa de atrair o leitor, a sua escrita precisa de atrair esse leitor para que ele queira cada vez mais ler aquilo que você escreve e não sair dali, tá? Então, precisa ser entendível, né, o que você está escrevendo, tá? Então, as suas habilidades
para você ser um escritor avançado, né, elas precisam ser desenvolvidas diariamente, tá? Não pense que é do dia para a noite, mas que você precisa de fato todos os dias galgar um pouquinho mais aí algum conteúdo que você ainda não viu para você se desenvolver, tá? Então, na busca de mais conhecimento também na sua área, naquilo que você faz, talvez o assunto que você fala, né, nesses textos, dos temas que você está abordando, por quê? Para você ir trabalhando cada vez mais, né, aquilo que você gosta de fazer, gosta de falar, e para que você também vá se expressando com mais naturalidade, né? O leitor, ele precisa de sentir parte da sua história. O leitor precisa de estar ali naquele seu contexto e se identificar com aquilo que você está falando, né? Com a sua linguagem, com o seu modo de falar, com os seus métodos de escrita, com o seu estilo de fato. E você, escritor, precisa também ter um bom olhar de revisor. Porque quando você está escrevendo, se você escreve de qualquer jeito, ou até mesmo da forma que você fala, que talvez não é totalmente correta, vai ter muitos erros. E aí, quando você passar esse seu texto para um revisor, né, vai ficar muito complicado. Vai dar muito trabalho para esse revisor aí fazer o seu trabalho, né? Porque o revisor, ele vai dar aquela melhorada, alguns pontos, vai analisar de fato se tem alguma coisa que está sem coesão, se tem palavras que estão no lugar errado, se está sem concordância. Então ele vai deixar o texto mais belo, né? E livre de erros, tá? Não que vai eliminar, pode ser que até passe algum errinho no seu livro. Eu já vi aí em muitos livros famosos, inclusive, erros bem banais, mas assim, acontece, né? Talvez a pessoa no dia que ela foi revisar, ela não estava tão bem, ela revisou, mas talvez passou alguma coisa despercebido, né? E acontece. Mas se tem 2, 3, 4 revisores ali, alguém vai identificar alguma coisa, certo? Mas é preciso de ter muita atenção aí. Então, para que você não dê tantos erros, né, já que pode ser que algum revisor não vai também enxergar, você já pode fazer esse papel. Então, você vai se tornando um escritor avançado. Se você conhece, por exemplo, o seu público-alvo, né, também é um bom caminho aí para que você... É um bom caminho andado, né? Porque a sua linguagem será mais eficaz e mais compreendida, né? O seu leitor, ele vai querer sempre ler os seus textos, os seus livros. Toda vez que você lançar um livro, ele já vai querer comprar porque ele quer aquela continuação que faltou talvez no outro livro, né? Não que faltou assim exatamente, mas ele falou, eu quero um pouquinho mais, eu quero ver até onde essa pessoa vai, qual o modo de reflexão que ela precisa ainda me dar e que ainda me falta. Tá? Então, ser criativo também aí vai contar muito, né? Quando você se expressa bem, você tem aquela oportunidade de fazer com que a pessoa realmente se interesse por aquilo que você está escrevendo, né? Você abordar assuntos complexos, mas de maneira mais simples, né? Você vai simplificar aí coisas complexas. É a mesma coisa você pegar uma equação matemática bem complexa e explicar para alguém em 1 minuto, né? E ela vai entender. Tá? É basicamente isso. Você também vai ter qualidade nos seus textos, né? Você vai discorrer seus textos com sabedoria também, né? Com essa qualidade que é fundamental. Por quê? Para você cada vez mais avançar na escrita, que não é você deixar seu texto complexo, mas deixar o seu texto cada vez mais gostoso de ler, mais assim, trazendo aquela essência que falta em muitos livros, né? Que talvez um livro muito técnico seja aquele livro cansativo, aquele livro que você lê, mas tem que ficar parando muito para descansar a mente, porque é muita coisa para processar, né? O nosso cérebro, ele não consegue processar muitas coisas ao mesmo tempo. Eu preciso de dar uma pausa. Por isso que nas salas de aulas nós temos um período aí de 40 a 45 minutos de aula. Não aguentamos ficar por 1 hora exatamente pegando o conteúdo e absorver tudo aquilo lá. Exatamente 10%, até menos, a gente consegue absorver ali. E se a gente não colocar em prática, vai para 1% ou até mesmo 0%. E aí vai ficar ali no campo da memória perdido porque você não acessou, você simplesmente colocou na gaveta do esquecimento e não adiantou nada. Então é preciso de colocar em prática. É preciso que você esteja todos os dias exercitando aquilo que você quer melhorar. Então, ser criativo é também um desafio, é um exercício. É você se desafiar todos os dias. Hoje nós temos aí a tecnologia a nosso favor. O que nós fazemos? Nós vamos sim pesquisar, ver o que a tecnologia está nos oferecendo, mas nós precisamos também acessar a nossa tecnologia
interna, aquilo que nós já recebemos de Deus. Então nós vamos, seja bem-vindo, vovô Saúde, querido, seja bem-vindo. Então nós vamos aí acessar aquilo que nós já temos. Então, traduzir no papel, traduzir na escrita com mais facilidade para que o outro consiga entender e tenha vontade de ler ainda mais. Então, vamos aí às dicas práticas. Hoje é uma live bem rápida, bem prática. Já vamos para as dicas. Então, anote o que você puder e já coloque pelo menos uma dessas dicas em práticas durante essa semana que só está começando. Por isso que eu faço a minha live de segunda-feira, para te dar esse ânimo. Porque você tem a semana toda para trabalhar os seus textos, você tem a semana toda para você começar o seu livro, você tem a semana toda para você desenvolver algo novo e não se decepcionar no caminho, porque você precisa colocar em prática. Você precisa se exercitar, você precisa colocar aquilo que você tem na sua mente no papel, para que você não perca. Né? Se nós dependemos totalmente aí do nosso cérebro, para que ele nos lembre aquilo que nós precisamos fazer, nós vamos ficar perdidos, porque é muita coisa. É muitas pessoas que falam com a gente durante o dia, nós vamos em vários lugares, talvez muitas vezes, o seu trabalho, aquilo que você faz no seu dia a dia, é muita coisa que você vive em apenas um dia. Então, se eu não anotar, se eu não tomar nota, eu vou me esquecer, tá? Então, vamos lá, as dicas práticas aí, para que nós possamos avançar na escrita e, de fato, assumirmos aí o modo escritor avançado. Então, o primeiro aí é ler todos os dias. Quem aqui não lê já pode começar aí, escolha um livro para você ler. Então, isso vai te diferenciar, né? Então, livros também diferenciados, tá? Para que você conheça outros escritores, né? Você também fazer modelagens aí de estilo de escrita. Quando eu leio, eu estou em busca de algo e naquilo eu vou me transformando. Então, você vai procurar fazer as anotações desse livro, aquilo que você já consegue colocar em prática, aquilo que de fato agregou na sua vida, anota e coloca na ação, tá? Então, ler todos os dias não significa ler muito, mas ler um pouco todos os dias e ter um ritmo, né? Porque se você tem um ritmo, você não se cansa. Se você todo dia quer ler muito, no outro dia você não quer ler mais. Então, você não pode também se precipitar, mas você colocar na sua agenda esse tempo de qualidade com você mesmo, para você exercitar a sua mente, colocar aí para funcionar o seu cérebro, para que você ative outras áreas, né? Trilhas neurais, para que você tenha mais caminhos, mais opções para você acessar quando você estiver conversando, quando você estiver escrevendo. Então, se eu tenho mais trilhas, mais caminhos aqui, eu consigo viajar, né? Nessa mente que eu tenho várias informações, mas de fato organizadas. Senão eu vou ter apenas um caminho, aquele caminho que talvez não é um caminho muito certeiro, que eu fico ali só batendo tecla, né? Ai, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Então eu fico naquele pensamento negativo muitas vezes, tá? Então, ler sempre, nem que seja um pouquinho. Tem um grupo, né, que chama Desafio Devocional, e nós lemos todos os dias um capítulo da Bíblia, tá? Estamos lendo aí Neemias, e depois também vamos continuar outros livros da Bíblia. Estamos quase finalizando o livro, né? Tipo, todos os livros da Bíblia. Só que é só um capítulo por dia, tá? Então, e também um livro, né? Que é a linguagem do amor, as 5 linguagens do amor do perdão. As 5 linguagens do perdão. 5 linguagens do amor do perdão, acho que é uma coisa assim. Nós estamos lendo, e aí o que acontece? Estamos estudando, né? Gary Chapman, e todo dia também um trechinho, não é nem um capítulo por dia, é um trechinho ali, né? Cada subtítulo tem um trechinho. Nós vamos ali colocando no grupo, incentivando as pessoas a ler. Então, quem lê, está se capacitando todos os dias. Quem não está lendo, está fingindo que está fazendo alguma coisa, não está progredindo. Tá? Então, nós vamos lendo todos os dias. Então, e como é importante nós sabemos perdoar. Então, estamos aí vendo essas linguagens do perdão, que é muito importante para nós, tá? Para nós exercitarmos e também ficarmos livres de muitos pesos da vida. Principalmente culpas, né? Que carregamos aí sem saber. O segundo ponto é: escreva um pouco todos os dias. Além de você ler, você também vai escrever, tá? Então você vai ter ritmo na sua escrita. Pega aqueles momentos que você está aí ocioso e comece a escrever alguma coisa, né? Faça a sua organização diária para você escrever e se desenvolver bem também nesse ponto, além da leitura, escrita, tá? Então, e você vai começar a observar. Por exemplo, se você está lendo um livro, você começa a observar as pontuações, como que a pessoa desenvolveu aquele texto,
Como que a pessoa fez a separação de um assunto para o outro. Você começa a observar essas pontuações. Quando você for escrever, você não vai ter dúvida. Se você talvez não teve uma formação muito boa na língua portuguesa, você vai lá e começa a observar. Por que essa pessoa fez dessa forma? Por que ela colocou travessão? Por que ela colocou 2 pontos? Por que ela colocou depois de 2 pontos de uma fala, ela colocou uma letra maiúscula? Você começa a observar essas coisas. Porque daí você não fica com aquela dúvida gigante da gramática que nos confunde muitas vezes, tá? Recentemente comecei a fazer um curso de língua portuguesa do Senac e está me ajudando muito. Não é porque eu sei bastante eu não vou estudar mais, não, eu vou buscar, com certeza. Porque outras visões, eu preciso de lembrar coisas que talvez eu esqueci quando eu estava ali no ensino fundamental, no ensino médio. Tá? Então eu vou em busca disso. Por quê? Para cada vez mais eu acessar esse modo escritor avançado. Tá? O terceiro ponto é que você tenha um olhar visionário para o mundo ao seu redor. Por quê? Eu vou observar detalhes no meu dia, coisas, né, da natureza, até mesmo as suas emoções, como que você tratou elas durante o dia, como que você aí regulou as suas emoções, também você observar os seus 5 sentidos durante o seu dia, e você vai anotando tudo isso. Isso vai ser ali, de fato, coisas importantes que aconteceu durante o seu dia, vai servir aí para você colocar no seu texto, de exemplo, de observação, tá? Porque quando você coloca no seu livro algum exemplo que facilita a vida, exemplo, eu fiz assim, assim. Então, o seu leitor, ele não vai ter dificuldade de entender o seu livro, tá? Então, isso ajuda muito. E é também nesse momento que quando a pessoa leu, ela já começa a indicar o livro, tá? Então, ela começa a ter interesse, desejar indicar para outra pessoa. E a outra pessoa que ouviu vai querer comprar esse livro, vai querer ter esse livro para ela. Lembrando que eu trabalho com projetos de coautoria. Os nossos projetos, eles são bem únicos, né? Porque são pessoas diferentes, cada uma com seu capítulo, e todos eles têm tarefas, atividades, exercícios, reflexões. Por quê? Para a pessoa entrar em ação dentro do capítulo. Então, em cada capítulo, você é convidado a se exercitar ali, fazer algo além da leitura. Ou seja, você vai precisar escrever, tá? Agora, se você pular ali, fica difícil de você se desenvolver. E outra coisa que eu ia falar também, esse livro você não pode emprestar, porque você vai estar anotando nele, escrevendo nele, então não tem como emprestar, a pessoa vai ter que de fato comprar, ou até mesmo você vender, você doar um livro, né, comprar um livro, presentear essa pessoa, porque não tem como emprestar. Então fica um livro exclusivo, só seu. E se você comprou direto de uma autora, e não através, por exemplo, no caso aqui o nosso é assim, você já recebe autografado, então vai ser mais único ainda. O livro foi para você, né? Porque a gente sabe que quando a gente empresta um livro, é muito difícil a pessoa devolver, tá? É bem complexo isso, tá? Então, ao invés de emprestar, então dê um livro para a pessoa, tá? Zerado, né? Para ela poder também fazer os exercícios ali em cada capítulo. E no final também ela pode fazer o seu capítulo, que tem um espaço reservado só para ela. No quarto ponto aqui, você se preocupar com a sua forma de escrever. Olha só, encontre o seu estilo, né? Qual melhor você se adapta, e também não tenha medo de se expor ao seu público. Essa questão de se expor, a forma que você vai escrever a sua linguagem, é interessante aqui, eu já dou a dica para você que lê, né, livros. Qual o tipo de livro que você lê? Se você pega um livro e lê aí e você gosta, provavelmente a sua linguagem vai ser parecida com essa leitura. Então começa já a escrever para você entender como que você escreve. Como que você começa um capítulo? É com exemplo, é com perguntas, é com a sua história, é algo pseudônimo, né, que você coloca pseudo, alguma coisa que talvez é de outra pessoa, que você não quer falar exatamente quem é a pessoa, então você cria um personagem, um enredo ali, tá? Então como que você começa o seu livro? É muito interessante isso, tá? Então observa aí. Você não precisa totalmente se expor, mas você pode contar a sua história, e falando como se fosse de outra pessoa, tá? Então vai ficar bem entendível também, e também tem veracidade ali, tá? Então não precisa de fato colocar você, citar nomes de pessoas reais ali, mas colocar nome de outros nomes, né? Para que não seja algo muito expositivo e não coloque alguém ali também com humilhação, com vergonha, não. Que você coloque algo e que de fato as pessoas entendam e peguem ali o sentido da coisa, né? O sentido do que você quis dizer, tá? E no quinto ponto, que é uma coisa normal que nós precisamos assumir para nós, é fazer cursos de escrita,
estarmos em grupos que falam sobre isso. Eu sempre falo isso, sempre todas as minhas dicas vai ter isso, né? Para que a gente se desenvolva com outras pessoas também, que a gente troque ideias, insights, feedbacks, que nós tenhamos retorno aí, né? Trocar conhecimentos. Às vezes, uma palavrinha que você ouviu de alguém nesses grupos de escrita vai destravar você ainda mais, tá? Então, talvez você só está precisando de algo ali simples, mas que para você naquele momento você não tinha ainda, e aí te destravou, tá? E no 6º ponto, se você conseguir fazer inicialmente, se não conseguir fazer inicialmente o seu livro solo, né, aquele livro, né, que talvez você vai demorar um pouquinho mais, participe de uma coautoria. Entre no movimento aí de pessoas que estão escrevendo, né, pegue e veja o tema aí que vocês estão aí, que você ouviu falar, alguém que comentou com você, para que você escreva um capítulo. Se você escrever um capítulo, você já vai sentir o que é escrever. E vai perceber o modo que você escreve, se você está no nível intermediário, iniciante, avançado. Olha, eu vou falar aqui experiência própria. Tem escritoras, né, pessoas que começaram a escrever comigo aí nos projetos de coautoria, que nunca tinham escrito para livros, né, nunca tinham feito livros, até mesmo não tinham se arriscado a escrever apenas um texto, né, ou um capítulo só. E começaram a escrever, né, com algumas dicas que nós demos aí, com alguns impulsos que nós demos, e até mesmo esse desafio, né? Quer participar de um projeto de coautoria, um livro físico que vai ser impresso, que vai ser lançado, vai ser um produto que vai te acompanhar onde você for. É algo que vai ficar registrado e vai ser publicado. A pessoa escreveu e ela se surpreendeu com a escrita. Eu também fiquei surpresa. Alguns entregaram com muita rapidez, alguns levaram um pouquinho mais de tempo, mas também entregaram um texto excelente, com várias citações, com exemplos maravilhosos também, com aquela associação de ideias que ficou fantástico. Então vai depender muito de como você está, como você quer começar e quando, né? Porque às vezes a pessoa quer começar, mas ela fica ali falando, acho que eu não tô bom ainda, eu até tenho alguns textos aqui, mas não sei se está bom, mas arrisca. Mostra para alguém. Quem sabe você vai ter um feedback tão bom que você não vai ter medo de expor esse texto. É isso que eu sempre falo, né? Nós estamos aí com o nosso livro Mulheres Transformadas na Beleza da Feminidade. Muitas pessoas receberam convite. Nem todas toparam as ideias, né? Eu também não fico muito ali, eu pergunto se a pessoa quer. Enquanto ela não fala não, não desisto, né? E algumas pessoas, de fato, estão comigo no projeto e sabem, né, como nós temos aí paciência de esperar, esperamos um bom tempo para encaixar as 12 mulheres. Temos 11 capítulos, mais 12 mulheres, né? Porque em um capítulo nós temos 2 irmãs, então ficou uma história dentro de um capítulo com 2 mulheres. Então, mas nós conseguimos as 12 mulheres, que era a proposta do livro. E o nosso tema feminilidade, né? Onde nós temos temas variados ali, de mães, onde falam sobre os desafios da maternidade, do seu lar, essência feminina. Também falamos de amizade, né, a importância das amizades entre mulheres também, que às vezes a pessoa não tem uma amizade para compartilhar algo, para estar junto, e também é muito importante, tá? Então, inicialmente é importante que você veja a forma que você quer começar. Uma coautoria é uma grande oportunidade e também é um grande passo, né, rumo aí a você ter o seu próximo livro, que seria um livro solo ou até mesmo outro livro coautoria, que talvez você desenvolva com outras pessoas. E com certeza você vai ter mais visibilidade aí como coautor, como escritor. É um projeto a mais na sua mão, né, que você vai poder estar desenvolvendo. E no 7º ponto, seja bem-vinda, Vieira. Então, aí no próximo 7º ponto, nós falamos para que você peça ajuda, né, de outros escritores. Aqui a gente comentou também do feedback que a gente pode estar tirando de alguém, nesse sentido do que você escreveu, de você estar junto com outras pessoas, mas peça ajuda a outros escritores, para que eles vejam o que você escreveu. Eu tenho pessoas também que escreveram, eu estou aí com um livro de um cliente que também fez o seu livro e também me pediu alguns feedbacks, eu estou aí dando alguns feedbacks do que foi escrito e ficou muito legal. Então nós precisamos de fato fazer isso, dar um retorno para as pessoas, o que você gostou, se pode melhorar, o que eu posso tirar ou até mesmo acrescentar. Então é muito importante, tá? Que a gente consiga ter essa coragem também, porque quando você expõe para alguém, você vê naquele momento que a pessoa vai ler o seu texto, ela vai ser transformada.
Com certeza. Porque é uma história real. E é uma história de alguém que talvez você conheça. E aí você vai ler e você vai se surpreender. Por quê? Você vai parar e pensar assim: meu Deus, que leitura é essa? Como eu não li esse texto antes? Como esse texto falou comigo? Né? Histórias de alunas que, quando eu estou ali revisando os textos, eu leio uma vez, eu sou tocada, eu leio a segunda vez, eu sou tocada novamente. E o coração da gente fica ali todo sensível, porque de fato os textos mexem conosco. Talvez alguma coisa que a pessoa viveu, né, eu me conectei com aquilo e me ajudou. Né? Ela passou por isso, eu também passei por isso. Então, como que eu faço para sair disso? A pessoa conseguiu e deu dicas para como que eu faço, né, para sair dessa situação. Muito interessante essa troca, tá? E no 8º ponto é você estar aberto às mudanças, bem como às novas tecnologias que estão aí dando as caras aí para todo mundo ver. Né? Então, para ser o quê? Para ser nossa aliada também. Nós precisamos, de fato, usar a nossa criatividade, usar a tecnologia a nosso favor, a favor da escrita, tá? Porque assim nós seremos um escritor avançado. Porque nós teremos um pouco mais rapidez para desenvolver as coisas, tá? A live de hoje, por exemplo, eu já utilizei um pouquinho de inteligência artificial. Peguei algumas ideias, adaptei as outras e falei, vou ver como que funciona isso daí, porque eu gosto de fazer as minhas lives sem utilizar a internet, né? Eu vou aqui no papel mesmo, pego a caneta e vou tirando tudo aquilo que eu sei de escrita, minha experiência, aquilo que eu vivo no dia a dia. E hoje eu peguei algumas dicas, mas eu realmente transformei e deixei do meu jeito, né? Com a minha linguagem, com a forma que eu costumo ensinar, com os exemplos também, e ficou muito legal. Tá? Então, o que vai exigir de nós ser um escritor avançado? Tudo vai exigir de nós, é a prática, a nossa dedicação, o nosso esforço diário, a nossa transpiração e também nos inspirarmos em coisas boas. Né? Como eu falava na catequese esses dias para as crianças, nós precisamos alimentar bem os nossos olhos, nossos ouvidos, para que quando o nosso coração expor aquilo que está dentro de nós, seja algo bom, algo favorável, que vai ajudar o outro e não vai atrapalhar. Nós precisamos ser pontes que vai levar o outro até um lugar melhor, não pedras de tropeço. Quando eu sou pedra de tropeço para o outro, eu só estou atrapalhando o outro de avançar. Eu não posso impedir o outro de avançar, então por isso que o conhecimento é importante. Por isso que estar dentro de uma live assim é importante. Por isso que o conteúdo ele é riquíssimo. Por isso que não tenho que ter medo de quem está vendo, quem não está vendo, mas tenho que falar. Tenho que transmitir algo para que o outro sinta-se acolhido e que veja que existe a possibilidade dele ter um livro dele. Dele expor a história dele contar a história para alguém que também vai ser curado. Teve uma dessas lives que nós estávamos fazendo, inclusive foi a de lançamento desse último nosso livro, e uma mulher estava ali falando que um dos nossos livros, aqui o segundo livro, Mulheres Transformadas pela Escrita, foi o companheiro dela na UTI com a filha dela. Olha só onde nós chegamos. Se nós não tivéssemos a coragem de escrever nossas histórias, de correr atrás de pessoas que querem contar as suas histórias, o nosso livro não estaria acompanhando alguém numa situação tão difícil. E foi aliado dela, foi um apoio muito grande naquele momento. Porque às vezes a gente acha que precisa de cair algo do céu, assim, pra gente despertar, e não. Nós precisamos, de fato, olhar para o lado. Ver livros que estão aí do nosso lado, a gente não dá bola para isso, então nós precisamos de olhar mais atento. E se nós escrevemos, seja aqui no Instagram, seja aí no WhatsApp, nas redes sociais onde nós escrevemos, leve a sério aquilo que você está escrevendo. Não fique parado nos comentários de pessoas que falam coisas que não faz sentido nenhum, porque isso só tira de nós a nossa vida. Seja bem-vinda, Pamela querida. Então, vamos ali apoiar as pessoas que estão fazendo o bem, escrevendo coisas boas, positivas e também que trazem aí princípios, valores e que nós defendemos. Porque senão nós vamos ficar o tempo todo vendo que o outro está falando do outro e não vamos colocar a nossa história na pauta, né? Não vamos colocar a nossa história de fato nos livros, tá? Então, exige sim de nós o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso estudo diário para que nós possamos avançar na escrita. E já deixo aqui para vocês o convite para você participar da minha próxima coautoria de 04, já é a 4ª coautoria, e o nosso tema será sobre comunicação. E eu te pergunto, o que você quer comunicar?
Então, é isso que nós vamos falar nesse livro. Eu ainda tenho certeza que vai ser muito bom falar sobre esse tema. Inclusive, eu estou terminando o livro solo, o segundo livro solo, que fala sobre esse tema, né? Um destravar da comunicação de fato. E esse nosso próximo projeto, com certeza, vai ser um grande aliado para eu também terminar esse livro solo, para a gente também chamar as 12 mulheres. Então, precisamos de 12 mulheres para esse projeto com autoria, com o tema comunicação. E você, minha convidada, nesse mês tão lindo, né? Mês das Mães. Comemoramos agora no domingo, Dia das Mães, e continuamos comemorando todos os dias, porque mãe é mãe. Todo dia é dia da mãe. Então, nós mulheres estamos aqui coletando essas histórias para que nós possamos enviar para os endereços que estão esperando a nossa história. Então, se você sentiu esse chamado de participar do nosso projeto, vou até mostrar aqui para você o nosso segundo projeto, né, que foi sobre escrita, o tema Mulheres Transformadas pela Escrita, tá? Então, o nosso próximo Mulheres Transformadas, a Beleza da Feminidade já está aí perto de chegar para nós também. Estamos terminando alguns detalhes. Já lançamos no dia 23 de abril, no Dia Mundial do Livro. Lembrando que o meu primeiro livro solo, que me despertou para as lives, me despertou para falar sobre escrita, sobre livros, é isso aqui, Escritora Particular de Deus, Como Me Tornei Mãe e Escritora. Também te convido a estar lendo, está também maravilhoso, onde eu comecei a minha escrita. Também temos aqui os e-books, né, que agora eu tenho impresso nas minhas mãos para eu poder trabalhar aqui nas lives também. Mulheres Escritoras, tá maravilhoso, é da comunidade da Mulheres Escritoras da Luana Rocha. O que é escrito no céu, transcrevemos na terra. Tá maravilhoso também. Ficou maravilhosa a diagramação também. E o céu da escrita está maravilhoso. Chegou a hora de contar a verdadeira história. Olha que lindo, gente. Esse aqui também está coloridaço aqui. Maravilhoso. Aqui eu falo sobre a escrita intensa e profunda. E nesse aqui eu falo sobre a escrita, né? Mulheres que inspiram através da escrita. Mulheres que inspiram. Maravilhoso também. Se você quer ter esses livros ou até mesmo os e-books, me chame no direct ou também vá até o link da minha bio para você estar adquirindo e também estar aí bebendo desses conteúdos, né, para que você se inspire em escrever o seu livro, os seus textos e também transbordar na vida de quem você conhece e quem você não conhece também. Porque, por exemplo, uma live. Quando nós fazemos a live, nós não sabemos onde o nosso conteúdo chega. Então é muito importante você fazer lives, você se expor um pouquinho aí, ter a coragem de contar as suas histórias, ter a coragem de falar, né, para você destravar, para você se comunicar e lançar a sua mensagem ao mundo também, tá? Lembrando que essa live também amanhã estreia no YouTube às 14 horas, né? Já mostrei para vocês os livros. E se você se sentiu interessado também, me chame no direct, tá? E esse mês acredito que nós vamos lançar a nossa mentoria Mulheres Transformadas. Fiquem de olho aqui para eu fazer o lançamento, para eu poder comunicar vocês. Estou preparando os últimos detalhes também, como a gente estava com esse livro, né? Finalizando, então eu precisei esperar um pouquinho, mas vamos sim lançar essa mentoria para que nós possamos também trazer pessoas maravilhosas aí com as aulas bônus, onde eu convidei pessoas também bem capacitadas de cada conteúdo que nós vamos entregar, vai ser maravilhoso, tá? Então nessa live que eu vou fazer sobre o lançamento dessa mentoria, eu vou estar falando um pouquinho mais, e você também tem esse convite a participar de mais uma dessas aventuras que nós temos aqui, para que você se desenvolva e destrave também, tá? Vou fazer nosso print aqui, para que a gente possa depois lançar lá nos stories, convidar mais pessoas para vir também acessar essa aula de hoje. E você, minha convidada, meu convidado, a também acessar outras lives que nós fizemos aqui no Instagram, seja também na série Terapias Online, que, olha, terça-feira passada eu fiz, estava maravilhoso, eu recebi alguns feedbacks aí no meu WhatsApp, de pessoas que viram o conteúdo e realmente ficaram impressionadas com o tanto de informação que tinha lá. E de fato, falamos sobre aí mecanismos de defesa. Se você não assistiu, é meu convidado também a estar assistindo, anotando e identificando qual o mecanismo de defesa que você tem. Talvez até para não escrever livros, né? Qual desculpa que você está ainda inventando para não contar a sua história. Tá? Então, na próxima segunda-feira, provavelmente vai ser segunda mesmo, tá? Mas estou
procurando fazer sempre no mesmo dia, pra gente sempre poder fixar esse dia pra gente fazer as nossas lives. E aí falaremos sobre a série Terapias Online, tá? Então, uma segunda falamos a série Vantagem da Escrita, e na outra segunda sobre a terapia, tá? A série Terapias Online, com assuntos aí da psicanálise clínica, onde eu estou me capacitando, me formando, para ajudar ainda mais aí as minhas mentoradas, as minhas alunas e também pessoas que participam dos projetos de coautoria e que também muitas vezes têm travas, dificuldades para extrair sua história. É muito importante que nós tenhamos conhecimento, que nós tenhamos conhecimento para ajudar outras pessoas, tá? Então, o conhecimento é sempre infinito. Nós precisamos de buscar todos os dias, porque se nós não buscamos conhecimento, nós ficamos cada vez mais aí sem noção de para onde ir, de direção, né? Então, a nossa direção, ela vem muito daquilo que nós conhecemos. Então, e nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Então, precisamos conhecer a nossa história, aquilo que nós gostamos, para que a gente consiga desenvolver, não só nós, mas outras pessoas também que estão aqui nos ouvindo, nos acompanhando, buscando referência em nós, né? Nós que estamos aqui na rede social, principalmente o Instagram, nós somos influenciadores fortes. Ao invés de nós ficarmos, por exemplo, nos buscando influências aí de pessoas que falam coisas que não faz sentido nenhum, precisamos de nos influenciar com pessoas que falam coisas boas, pessoas que trazem realmente aquilo que elas vivem, não aquilo que elas fingem que vivem, né? Então, seja bem-vinda, Rosana. Tá? Então, nós precisamos de buscar esses conhecimentos e ir além, né? Para que nós sejamos, de fato, um escritor avançado. E avançar é você estar todos os dias alimentando o seu jardim, alimentando aquilo que você tem aí, a sua mente, que muitas vezes está te enganando com algumas coisas, está buscando fuga de algumas coisas, mas você precisa de trazer vida para o seu cérebro, trazer vida, né? Mostrar para ele que você veio para reinar, mostrar para ele que você veio para ajudar pessoas, salvar vidas, tá bom? Então, ficamos por aqui, então até uma próxima oportunidade, né? Um abraço forte aí de 40 segundos, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro aí na próxima segunda-feira com a nossa série Terapias Online. Lembrando que essa live amanhã estreia no canal do YouTube às 14 horas. Então você também é meu convidado a estar lá, a participar também, fazer seus comentários e compartilhar com outras pessoas, tá bom? Então fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.